Pois bem, pessoal, vamos em frente. Então, esse vídeo aqui vai tratar da continuação da nossa série de aulas a respeito da automação pneumática. E hoje, a aula 7, nós vamos falar dos atuadores pneumáticos. Certo? Então, o objetivo dessa aula é justamente apresentar os tipos de atuadores e sua simbologia, certo? Sendo os tipos de acionadores pneumáticos, os motores pneumáticos, desculpa, os tipos de cilindros pneumáticos, os motores pneumáticos, os osciladores e as garras pneumáticas. Então, vamos lá. Certo? Como bibliografia principal, a gente ainda está utilizando a bibliografia da Parker, devido à sua facilidade de encontrar no Google, né? Então, se dá um Google lá, você consegue um PDF dessa apostila. Ela está disseminada aí nos nossos meios digitais. Certo? Então, os cilindros se diferenciam entre si por detalhes construtivos, em função de suas características de funcionamento e utilização. Bem, eu não vou, nesse trabalho aqui, fazer essa distinção de cilindro por cilindro, para que serve cada cilindro, cada ponto, certo? Porque não vem ao caso, demoraria muito tempo e a gente, por uma questão de celeridade, né, a gente só mesmo trata e mostra os principais atuadores, né, os principais cilindros. Assim, ficando a critério dos senhores, caso haja necessidade no ponto de vista do trabalho ou na preparação para algum concurso, buscar entender melhor isso aí, tá? Se caso for uma necessidade mesmo, aí os senhores podem me falar que eu posso preparar uma videoaula dado a necessidade. Então, basicamente, existem dois tipos de cilindros, o de simples efeito, ou simplização, e o de duplo efeito, ou dupla ação, podendo ser com ou sem amortecimento. Então, você tem, basicamente, dois tipos de atuadores, né? De simples efeito, certo? E de duplo efeito. De simples efeito, você só tem uma entrada de ar. De dupla ação, você tem duas entradas de ar. Ponto. Além de outros, né, de construção derivados, como cilindro de dupla ação com haste dupla, cilindro duplex, que é o tandem, cilindro duplex geminado, cilindro de impacto, cilindro de tração por cabos, entre outros. Então, vamos ver aqui, né? Então, ó, por exemplo, esse cilindro aqui é o cilindro simples, certo? No qual ele só tem uma entrada de ar e o retorno dele é por mola. Certo? Porque dependendo do tipo de válvula que você coloca aqui, você tem a entrada de ar e a saída de ar também. Certo? Pela mesma válvula, que é o retorno da válvula. E aí você tem a mola que faz essa pressão de retorno. Certo? Também você tem cilindro de simples ação com ação por mola e retorno por ar comprimido. É o sistema inverso desse aqui. Certo? Não tem mistério nenhum. Você também pode ter o cilindro simples sem ação de mola. Geralmente você tem um peso, né? Uma força externa. Então, quando você já tem uma força externa, um peso na sua haste, não necessita que você faça uma mola. A própria ação do peso, ele já retorna na posição inicial do cilindro, né? Haja vista que a pressão, que o ar sob pressão vai sair desse sistema. E aí você tem cilindro de dupla ação. Pronto, o cilindro de dupla ação você já trabalha com dois sentidos. Você utiliza uma válvula, certo? Que ela tem a ação de enviar um fluido para o avanço e enviar o fluido para o retorno. Então, ele tem duas entradas, certo? E aí você pode ter ele com amortecimento, né? Você garantir o amortecimento. Então, ele é essa simbologia aqui, quando ele é amortecido. Também você pode ter o ação dupla, ou haste dupla, do qual, quando você aciona aqui, você movimenta essa haste e retorna essa. E quando você aciona do outro lado, você movimenta, avança uma haste e retorna a outra, certo? Parecido com o sistema de caixa de direção, né? Se você for fazendo uma analogia aí com a caixa de direção de sistema hidráulico, certo? E aí você tem as guias lineares também, né? Então, as guias lineares, ela pode utilizar um cilindro, uma haste, ou não. Ela pode trabalhar sem haste, apenas com a guia. Certo? Ela tem o mesmo princípio, a mesma forma de trabalho desses tipos de cilindro de dupla ação. E aí você tem o tipo tandem, né? Que aí você tem duas entradas, tá vendo? 4 entradas no total. Então, você tem a entrada de ar, certo? Onde as duas hastes se movimentam. E
você tem o duplex geminado, onde você vai ter duas ações distintas num cilindro só. Então, você tem a entrada aqui, certo? Do qual você movimenta ele, e você tem também o retorno, onde você tem esses dois pontos de retorno. Também você tem a ação deles, né? Então, você pode visualizar aqui nessa figura, fica mais fácil da gente ter essa visualização, né? E como funciona esse cilindro duplex. E aí você tem o cilindro duplex geminado, ou múltiplas posições, certo? Basicamente, eu nunca trabalhei com esse. E você tem um cilindro magnético sem haste. Okay? Então, aqui você utiliza pneumaticamente ele para mover essa plataforma aqui. Ele é bastante comum quando a gente trabalha com pneutrônica. Certo? E o hidrocheck. O hidrocheck também, eu nunca trabalhei com ele, certo? Fica aí a critério dos senhores, a curiosidade dos senhores, procurar ter melhor informações a respeito do funcionamento desse dispositivo. E aí você tem os atuadores rotativos, né? Ou seja, os motores pneumáticos rotativos, do qual você tem entrada de ar, e esse ar transforma esse movimento, né? Esse princípio físico do ar, né? Essa energia do ar em movimento, certo? Rotativo, movimentando um rotor, certo? Então, ele é considerado um motor pneumático. E aí você tem os osciladores também, né? Os osciladores pneumáticos, que eles ficam oscilando, certo? 360 graus, né? Às vezes 180, dependendo do oscilador. Certo? Então, é bastante comum, né? Ele é muito parecido com o sistema de motor de passo, né? Então, bastante comum também na pneutrônica. E aí você tem um oscilador de cremalheira peão, certo? Também você tem esse tipo de oscilador aqui, que trabalha no sistema de coroa, de peão, coroa sem fim, né? Sem fim, né? Sem fim, peão sem fim. Certo? E os mais comuns são as garras de fricção e as garras de abrangimento. Certo? Então, é bastante comum também o uso desses dispositivos, né, para logística e levantamento de peças. Então, as garras pneumáticas também são atuadores que trabalham com ação pneumática. Certo? Então, próxima aula, veremos os circuitos pneumáticos básicos, né, os mais básicos possíveis, para a gente começar a entrar na automação pneumática, certo? E nos circuitos mais complexos.